Olá, gente. Aqui é o professor Kleber Paiva. Nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Fundamentos de Nutrição e Patologia. Na aula 2, nós iremos tratar das exigências nutricionais dos organismos aquáticos. Os peixes, para o seu funcionamento adequado de seu organismo, ele exige nutrientes essenciais. Esses nutrientes essenciais, eles irão favorecer ao bom funcionamento da saúde deste organismo, atuando tanto no seu crescimento quanto na sua reprodução. Esses nutrientes, eles incluem proteínas, que são formadas pelos aminoácidos, energia, minerais, vitaminas e lipídios, que basicamente, quando nós formulamos rações, nós damos preferência a utilizar ácidos graxos essenciais nas formulações das rações. Proteínas e aminoácidos. Os aminoácidos são as unidades formadoras das proteínas. E estes aminoácidos, que não são sintetizados normalmente pelos organismos, nós chamamos de aminoácidos essenciais, que eles são essenciais para a formação e regeneração de células, tecidos, enzimas, hormônios e anticorpos, entre outros. As proteínas, elas são nutrientes básicos para a vida dos organismos. Isso tanto para o seu crescimento, reprodução dos peixes, bem como dos camarões. 20% do corpo desses animais, eles são constituídos por esses aminoácidos. E esses aminoácidos são ingredientes, além de serem essenciais para as rações, eles são a parte mais cara do processo de formulação das rações. E as dietas exigem que as proteínas utilizadas na formulação das rações, elas sejam de melhor qualidade, para que as funções vitais, tanto de peixe quanto de camarões, sejam melhores atendidas quando nós suplementamos a alimentação destes organismos com rações artificiais, com alimento artificial. E aí é que está um dos grandes problemas quando nós não conhecemos os nossos fornecedores, que é o problema relacionado ao batismo. O que seria isso? Alguns fabricantes, aqueles não sérios, vamos chamá-los assim, estes fabricantes, para colocar o nível proteico, que é calculado pelo nitrogênio proteico presente nas rações, por exemplo, rações de 45% de proteína, como é que eu vou verificar isso? Através do nitrogênio proteico. E aí o que eles fazem? Eles adicionam ureia, que essa ureia vai aumentar a minha quantidade de nitrogênio, que não vai ser o proteico. E essa adição de ureia, na hora em que eu for fazer a aferição da proteína daquela ração, vai mostrar que o teor de proteína desta ração está elevado. Só que esta proteína que está presente nessa ração é de péssima qualidade. Então, quando eu posso estar pensando que eu estou alimentando o meu organismo com uma ração com alto valor proteico, mas na verdade eu estou alimentando o meu camarão, o meu peixe, com ureia. E isso vai fazer com que eu tenha perdas de produtividade. E por isso que se exige uma certa cautela na hora de comprar suas rações. O ideal é que compre rações de fabricantes já conhecidos no mercado que tenham idoneidade em seus atos. Os aminoácidos essenciais são aqueles que os peixes e camarões não conseguem sintetizar ou são sintetizados em quantidades reduzidas. Ou seja, são insuficientes para suprir as suas exigências. E aí, no meio natural, tanto os camarões quanto os peixes, eles adquirem esta quantidade de aminoácidos essenciais nos alimentos. Por isso que quando nós trabalhamos na primeira aula, nós falamos que é necessário se conhecer os hábitos alimentares e as exigências nutricionais dos organismos aquáticos. Um dos pontos que nós iremos ver é
que tipo de aminoácidos essenciais são importantes para determinada espécie. E aí, nós, quando iremos formular uma ração, nós colocamos suplementos proteicos que atendam às exigências nutricionais que estão relacionadas a estes aminoácidos. Os organismos obtêm os aminoácidos no alimento natural, isso que eu havia falado para vocês. E esses alimentos, como plâncton, larvas, peixes pequenos, entre outros, eles, em sua constituição, irão fornecer ao organismo a quantidade ideal de aminoácidos essenciais. Como nós estamos trabalhando em cultivos, essas quantidades irão ser obtidas nas rações que serão ofertadas para estes organismos que estão sendo cultivados. Existem 10 aminoácidos essenciais que são colocados nas dietas de peixes cultivados. Aqui nós temos a arginina, histidina, leucina, isoleucina, metionina, lisina, fenilalanina, treonina, triptofano e valina. Porém, difere quantitativamente de espécie para espécie. O que isso quer dizer? Cada espécie tem uma exigência específica para cada um desses aminoácidos essenciais. E existe alguns estudos, se vocês forem buscar, que irão mostrar que algumas espécies têm preferências por determinadas quantidades de aminoácidos essenciais. E aí, como nós fazemos isso? Na hora de formular rações, nós iremos ver que determinado ingrediente vai ter uma maior ou menor quantidade de um desses aminoácidos, e aí nós colocamos esse ingrediente para suprir a necessidade desses aminoácidos nas rações dos organismos que estão sendo cultivados. Para a produção de rações, fontes proteicas são utilizadas tanto de origem vegetal quanto como de origem animal. E aqui um exemplo, nós temos a farinha de carne, farinha de sangue, farinha de peixe, farinha de vísceras de aves, farelo de milho, farelo de sorgo, farelo de arroz, de soja, de trigo e entre outros. Existem alguns fatores que afetam o requerimento da proteína. Que fatores são esses? Hábito alimentar. Ou seja, dependendo do hábito, um ou outro fator, ou um ou outro ingrediente vai estar em maior ou em menor quantidade dentro das rações que são formuladas. Existem fatores que afetam não só a questão do hábito, mas também a questão do ambiente que ele está presente. Se aquele ambiente de cultivo tiver um bom manejo da qualidade de água, alguns aminoácidos serão atendidos naturalmente no ambiente de cultivo. Só que não é ideal que a gente conte com esse suplemento que pode ser que esteja presente no ambiente de cultivo. Vejam só, aqui nós temos peixes onívoros e peixes herbívoros. Essa escala mostra o quê? Que os peixes carnívoros têm uma maior exigência em relação a esses aminoácidos do que os peixes onívoros. E os peixes onívoros têm uma maior exigência desses aminoácidos em relação aos peixes herbívoros. Tamanho do peixe. A exigência proteica tem relação inversa com o tamanho ou idade do peixe. Peixes menores têm maior necessidade de um teor proteico, ou seja, peixes pós-larvas, por exemplo, larvas, pós-larvas e alevinos, eles vão exigir um percentual proteico maior que os peixes adultos. É normal a gente chegar em um sistema de piscicultura ou até mesmo dentro de uma carcinicultura, mas normalmente a gente vê isso mais em uma piscicultura, que no início do processo produtivo a gente vai ver que as rações utilizadas para as pós-larvas e para os alevinos vão ter um teor proteico de 40%, 38%, 35%
de proteína. E aqueles peixes que já estão no estágio final de produção, ou seja, que a gente vai estar utilizando ração apenas para manutenção, vão estar utilizando rações de 24%, 26% de proteína bruta. Proteína de baixa qualidade e com baixos níveis de aminoácidos essenciais, ela vai causar o quê? Uma maior ingestão de alimento. Isso vai fazer com que este organismo que está se alimentando com este tipo de ração que não é o adequado, que ele vai requerer mais alimento. Quais são essas consequências disso? Nós iremos ter um acúmulo de gordura visceral. Se eu estou dando alimento de baixa qualidade, a tendência é que esse peixe se alimente mais vezes e essa suplementação alimentar, vamos dizer assim, vai causar o quê? Um acúmulo de gordura visceral. E no momento do abate desse organismo, em vez de eu ter uma produção, digamos lá, para cada quilo de peixe, eu esperava tirar 800 gramas de filé. No final, eu vou tirar meio quilo apenas, porque a maior parte daquele peso foi de gordura visceral. Isso para mim, isso para a gente, que nós somos técnicos da área, não é interessante. Então, vamos tirar aquela mentalidade de reduzir custos utilizando rações com baixo teor proteico para alimentar o nosso organismo, pensando que nós estamos reduzindo o custo, mas na verdade nós estamos tendo prejuízo, porque no final do meu ciclo produtivo, em vez de eu ter uma produtividade por metro quadrado excelente, eu vou ter uma produtividade muito baixa. E o custo-benefício disso, no final das contas, não vai compensar. É prejuízo na certa. Excesso de energia na dieta poupará a proteína. Peixes com grande quantidade de gordura corporal. É aquilo que eu acabei de falar para vocês. Vai ter muita energia na dieta. Eu estou poupando proteína, mas, no entanto, a minha quantidade de gordura corporal vai ser muito alta. Isso, para nós, que somos técnicos da área, não é interessante. Nós, técnicos, vivemos de resultados. Tá certo, pessoal? Então, fiquem ligados neste tipo de situação que vocês irão encontrar normalmente no campo. Dieta com baixa energia. Dieta com baixa energia. Proteína a ser utilizada com quantidade de energia, ou seja, eu vou ter uma redução, uma diminuição no meu aumento de massa muscular, ou seja, vai ter uma engorda relativa, ele vai aumentar de peso, mas só que a minha massa muscular não vai ser desenvolvida. Temperatura da água. Aqui nós temos assim o seguinte caso, olha só. Requerimento de proteína para salmão. A temperatura de 8 graus Celsius é de 40% de proteína bruta. Enquanto que a 15 graus Celsius o meu requerimento vai ser de 45% de proteína bruta. Isso aqui é uma certa compensação, porque este peixe ele vai precisar de um requerimento proteico maior com essa oscilação de temperatura. E dependendo dessa oscilação, o estresse causado com essa diferença de temperatura pode ser que eu tenha uma redução na minha produtividade. Isso é um exemplo prático que vocês poderão encontrar na mudança de estações. Na região amazônica, nós temos 2 estações apenas definidas, que é chuva, estação de chuvosa e estação de seca. Então, são coisas que a gente precisa observar se existe esta mudança do requerimento de proteína bruta. Isso basicamente pode ser observado, de repente, no início dos ciclos produtivos. Frequência de alimentação. Ela diminui o requerimento de proteína, porque pode melhorar o seu aproveitamento. Normalmente, a nossa frequência de alimentação, que é o mais recomendável para o início do ciclo produtivo, que seja feito 3 vezes por dia. Início da manhã, no meio-dia e, sei lá, pelas 5 horas da tarde. Só que